bem-vindos ao Durma Com Essa, que é o podcast que te guia no universo do sono. Eu sou o Jorge Pinheiro. Eu sou o Guilherme Brassanini. E hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante. Você não pode dormir sem essa. Empreender na área da saúde não precisa ser um pesadelo, né? E hoje eu tenho comigo aqui, conosco, né, dois grandes amigos pessoais, inclusive. Dr. Rubem Chaves, que é o Rubão, Dr. Carlos Neto, Neto. Netão. E... Netão. Bom, o Neto, ele é cardiologista pela USP, né? Hoje é dono da Dermacor, junto com a esposa, na parte societária ali. Também ele é CEO do Empreendedoc, uma solução de gestão para médicos aí, que a gente vai falar também sobre isso. O Dr. Rubem Chaves, ele é um médico do esporte pela Unifesp. Ele é CEO do Instituto Olimpo, tá? Onde trata a parte de medicina esportiva. Ele foi fundador do MCP, que é também uma solução para médicos, foi vendida, a gente vai conversar sobre isso também, e hoje em dia está aí com o Exponencial Med. Vamos conversar então, bater um papo hoje sobre gestão, empreendedorismo além da medicina, né? E sou sócio da Alpes também, né, pô? Né? Olha só que olha aí coisa, o principal, né? Hein, Gui? Meu sócio, Paulo. E ele é meu sócio também na Alps Clinic, tá, gente? Então, vamos fazer nosso jabá aqui. Então, a Alps Clinic, que é um coworking médico de alto padrão, voltado para médico que é especialista e quer oferecer algo diferenciado aí para o seu paciente, né? E para um próximo passo, podemos dizer assim, no consultório particular, onde ele vai ali conseguir atender seus pacientes da forma que ele realmente sempre almejou. Show. Nossa. Altíssimo padrão. Fui lá conhecer. Obrigado aí pelo convite. Bastante honrado aí para estar na presença ilustre aí do Jorge e do Gui. E com certeza vai ser um papo muito bom. Inclusive com o Netão também, que é um grande parceiro aí. Show, Gui. Então a obrigado. ideia é o bate-papo, a gente falar sobre empreendedorismo, além da área da saúde, além da medicina, né? Então, para começar, queria ver de vocês, cada um, como que foi a trajetória de vocês mesmo, pessoal, e como que vocês viram que era preciso empreender além da medicina para poder realmente alavancar aí a carreira de vocês. Boa. Quer começar? Pode ser. Eu brinco que eu empreendi porque eu estava muito insatisfeito com o modelo que é proposto tradicionalmente para o médico. Então, acho que esse é um ponto, um denominador comum para a galera que pensa em empreender um dia ou que se mexe e se move e começa de fato a empreender. E aí, quando a gente fala em empreender na área da saúde, não quer dizer você abrir o seu CNPJ, porque todo mundo abre o CNPJ por conta de questões tributárias, para você driblar uma tributação de pessoa física que é bem mais onerosa do que de pessoa jurídica. Mas você ter um CNPJ para receber plantão, convênio e tudo que você pode ter um vínculo tradicional como médico especialista não te cadastra imediatamente como de fato um empreendedor. Talvez você seja um empresário, mas não necessariamente um empreendedor. E por que eu falo isso? Em geral, a gente se conecta com os pacientes quando a gente está em vínculos tradicionais através de um intermediário. Então, quando você tem um intermediário, você é um mero prestador de serviço. E aí você tem um CNPJ para justificar o recebimento, para você poder emitir nota. Quando você está insatisfeito com o modelo, por N motivos, a gente pode falar esses motivos aqui durante esse papo aqui de 1 hora. Mas quando você está insatisfeito com aquilo que já te propõe do ponto de vista de convênios, de SUS, de vínculos tradicionais que a gente tem na medicina, naturalmente você vai querer criar uma ponte para você se conectar diretamente com o paciente. E aí que você entende que quando você depende de intermediários, o total que o paciente paga ou que é devido para você, ele é muito pequeno. Então, e às vezes, inclusive, tem até mais de um intermediário no caminho para chegar até você. Então a gente sabe que tem muita prefeitura que contrata uma OS, que contrata um outro cara, que contrata... Quando você vê, tem 4, 5 atravessadores no meio da sua relação com o paciente e sobra uma parcela muito pequena. Então a gente começou a perceber que existe uma ineficiência do setor de saúde de gerir recursos e direcionar e dar um bom atendimento para o paciente. Então o paciente está insatisfeito. As grandes operadoras e os grandes grupos hospitalares, inclusive o SUS, também estão deficitários, a maior parte pelo menos, estão perdendo e dando prejuízos cada vez mais substanciais, e o médico também está insatisfeito. Então, a melhor maneira de você poder gerar valor de verdade para o seu paciente e para construir uma cadeia de valor mesmo é você se conectar diretamente e eliminar o máximo possível de intermediários. Aí beleza, quando a gente entende isso, é bonito, porque você vê que existe um caminho para você crescer. Mas aí o difícil é realmente você conseguir galgar essa ponte e construir uma avenida que conecte direto com pacientes, e essa avenida ela começar a ser movimentada e começar a gerar um fluxo
ativo e futuramente passivo de pacientes. Então, acho que esse que é o grande desafio, né? Mas eu senti muito isso na pele quando eu formei e realmente falei, então nem vou para os convênios, já vou direto pro particular. Chegou a quebrar a cara num período aí ou o que fez você abrir sua visão assim para continuamente, né? Isso daí ainda continua quebrando ele. Tem uma questão de expectativa, né? A gente, às vezes, o tempo que a gente espera uma resposta é uma construção, né? Ou me corrija aí, o que você quer falar sobre isso? Quando a gente empreende, a gente não... O que mais frustra o médico é achar que a vida vai ficar mais fácil. Na verdade, não. A vida fica mais difícil por um período. E a vida ficar mais difícil não quer dizer que sua vida vai ficar mais infeliz. As pessoas confundem isso. As dificuldades que a gente tem em conseguir entender que a gente precisa, por exemplo, nichar. E vocês são um bom exemplo disso, porque vocês são médicos otorrinos. Você é otorrino também, né, Jorge? Isso, otorrino. E vocês decidiram de maneira voluntariosa escolher um público específico por gostos pessoais, porque vocês tinham uma habilidade específica, porque vocês enxergaram que existia uma deficiência no mercado, correto? Isso. Exato. E aí isso fez muito sentido para vocês e hoje o grosso do consultório de vocês é esse recorte específico da população, que é um recorte grande, é o big nicho, pessoas que têm problema de sono. Então, quando a gente empreende, a gente começa a perceber que não adianta a gente ter a mentalidade de quem atende no convênio, que é, um otorrino que atende no convênio vai atender criança, vai atender gente que tem distúrbio de respiração, vai atender audição, trauma nasal, vai atender audição, vai atender tontura. Não, deixa eu até colocar aqui o cara que é tem de interessante. tudo. O cara sai da otorrino e coloca ali no perfil, né? Sou otorrinolaringologista, trato desde criança até idosos, patologias do nariz, ouvido, garganta, tontura, zumbido e estamos aqui. Então assim, isso é muito tradicional até entre os otorrinos que terminam a residência, já fazer o marketing deles como se fosse um amplo mesmo. Sim. Só que ele ainda, olha só a mentalidade, ele não entende que na verdade o nichar esse público para uma habilidade específica a longo prazo muito mais... vai ter um retorno profissional muito maior. Quando você nicha, você consegue construir a sua autoridade mais fácil, né? Isso. É muito mais fácil você ser um otorrino referência em São Paulo do sono, ou que faz laser para disfunção do sono, do que você querer ser o melhor otorrino de São Paulo. Ocupar espaço, não que você não possa ser tecnicamente isso. Uhum. Mas nichar é uma estratégia inteligente de você construir um universo próprio e ali dentro você ser o melhor, ou os 3 melhores. Exato. Isso te constrói uma autoridade totalmente diferente, uma percepção de valor totalmente diferente. E o que a gente fala, né? Quanto mais, não especialista do ponto de vista de sua especialidade médica, mas quanto mais influente, quanto mais autoridade você tem, maior é o seu preço. Porque no final quem manda no mercado é o especialista máximo. Esse especialista máximo ele pode pôr o valor que ele quiser, né? Ele vai é a opinião final. Uhum. Então você nichar, você constrói essa autoridade, o que vocês estão fazendo aqui, né? Estão empreendendo, nicharam, estão empreendendo em cima disso, construindo autoridade em cima disso. E aí o seu valor automaticamente te gera autoridade, retorno para o consultório e o seu valor fica mais caro. Existe o que eu sei sobre mim como médico, existe o que eu quero dizer para o meu paciente que eu sou, não é isso? Exatamente, não basta ser, tem que parecer ser, né? Exato. Exatamente. E você, Neto, me conta um pouquinho. Cara, primeiro que eu acredito muito nessa movimentação que empreender é a solução para o médico de hoje e do futuro próximo. Eu acredito, estou completamente convencido disso, que quem não entrar para esse jogo vai jogar um jogo bem mais complexo de ser jogado. Então, isso para mim já é um ponto. Aconteceu meio naturalmente comigo, então, como você disse, eu tenho a clínica com a Thaís, minha esposa e sócia, e a clínica foi prosperando e crescendo e caiu nas minhas costas fazer a gestão daquilo ali. E eu comecei não só a fazer, como eu comecei a me apaixonar por isso. Então, eu me apaixonei por empreendedorismo, por gestão, comecei a estudar muito isso, fui atrás de fazer uma formação melhor ainda, e errando e acertando, que me trouxe bastante casca para isso. E chegou num determinado momento que aí o bichinho de empreender não me aquietava, assim, sabe? Queria fazer mais, queria empreender mais, a clínica já tinha decolado, já andava com as próprias pernas. E esse é um ponto que eu falo também sempre. As pessoas querem entrar pro mundo do empreendedorismo, querem empreender para ganhar dinheiro e para ganhar tempo. Porque vê o empreendedor como aquele cara que tá com o notebook na praia, né? Cheio do dinheiro. E as pessoas querem isso, olha, eu quero empreender porque eu quero ter tempo, quero ter liberdade geográfica, quero ganhar dinheiro. Tem uns mitos aí nessa história. Tem mitos. O primeiro ponto é você precisa ter tempo e algum dinheiro para começar a empreender. Isso já é um ponto que eu acredito muito. Pelo menos tempo. Então é o que o Rubão falou, não vem de graça, não cai no colo, entendeu? Por um bom tempo empreender vai exigir que você jogue uma energia nisso. Eu nunca esqueço, quando eu comecei a querer empreender,
Eu fui falar com um cara especialista em startup, eu estava construindo uma startup, e também faz parte de empreender, errar e acertar nas construções, até você acertar, como hoje eu acertei. E o cara me falou assim, minuto 0 no telefone, e o cara falou assim pra mim, era um investidor de startup. E o cara falou, você é médico, legal. Ele falou, quanto tempo você vai conseguir da sua jornada, do dia ou da semana, você vai conseguir jogar nessa empreitada que você está me propondo aqui, entrar com você? Primeiro tapa na cara, Primeiro, né? assim, eu falei assim, olha... Sei, né? A hora que tiver entre uma consulta e outra. Até porque eu preciso me manter, né? O médico pensa mentalidade isso, do médico né? é isso. Pô, mas eu vou largar meu consultório um período? Como assim? Não posso. Um paciente particular, você faz a conta do paciente. Cada 3 consultas, R$3.000, eu vou ficar R$3.000 a menos. Aí ele falou, não, então ele falou assim, melhor a gente já parar de conversar aqui. O cara falou isso pra mim. Falou, para empreender, você precisa jogar tempo e energia nisso, senão não vai dar certo. E é de verdade. E o que mais tem, infelizmente, ainda é hoje, pessoas que querem empreender achando que vai cair no colo, vai fazer quando dá, segue com a atividade-chave lá, ser médico, do ponto de vista tradicional, e tudo bem, tem que ser também, mas acha que a questão de empreendedorismo vai cair no colo no tempo que dá. Não funciona dessa maneira. E eu percebi isso cedo, e aí chegou uma hora que eu falei, não, agora é o que eu quero, sou apaixonado por isso, e eu joguei energia completa nisso. Eu tava falando pra você nos bastidores, cada vez, nunca vou deixar de atender, eu amo atender. É a minha prova social, pro que eu vendo hoje, que é mentoria para médico, mas eu tenho clareza que se eu não parar e jogar energia nisso, não acontece. Então foi assim que nasceu o empreendedorismo para mim, e eu estimulo muito, muito mesmo, médicos a seguir esse caminho de empreender dentro do seu consultório, né? Porque você pode empreender dentro da sua clínica, construir daquilo um negócio, uma empresa, e não um emprego, que é o que a maioria faz. Eu estimulo muito porque eu acredito que é o caminho libertador para o médico. Mas saiba que não vai cair no colo e você vai ter que jogar tempo e dinheiro nisso. E assim, o que eu vejo de semelhança entre vocês dois é que a gente está falando de empreender... Só nisso, porque fisicamente você é bem melhor. A gente fala em empreender, vocês empreenderam tanto dentro da medicina quanto fora da medicina, né? Então, e como que foi então essa transição de empreender no consultório, fazer um projeto realmente que funcionou, tanto a Olimpo, eu conheço o projeto de vocês, Olimpo, quanto a Dermacor, são empresas aí que estão muito bem. Então, qual foi essa transição já com uma empresa consolidada de você falar, poxa, beleza, eu estou rodando aqui minhas clínicas, está tudo muito bem, mas agora eu quero ver possibilidades de empreendimento fora da medicina e principalmente, que é o outro nicho de vocês, ajudando profissionais a também desenvolver o seu consultório particular, a sua clínica. Para mim foi mais ou menos assim, eu tive essa percepção clara dessa questão de empresa e emprego. Eu percebi claramente com a Thaís, eu falei, Thaís, se a gente continuar do jeito que tá, a gente tá ferrado. A gente vai ter que trabalhar o resto da vida, não pode faltar um minuto, não pode tirar umas férias, que nosso negócio vai parar. O consultório bicicleta, né? Parou de pedalar, ele cai. Eu falei, Thaís, a gente tem que construir uma estrutura. Então, meu primeiro empreender foi empreender dentro da Dermacore. Então, trazer parceiros, construir uma estrutura adequada para eles trabalharem lá, ganhar o dinheiro deles, a Dermacore também caminhar para isso. E empreender fora da medicina também foi uma coisa meio natural, porque era uma paixão minha. Eu me apaixonei por empreendedorismo, por gestão, me apaixonei de fato por esse assunto. E eu lembro que teve 2 coisas que me marcaram muito, que mostraram para mim que era esse caminho. Uma delas, eu era tutor dos residentes do Sírio-Libanês, um hospital aqui em São Paulo. E eu dava tutoria de residência na quarta-feira. E todo dia eles tinham uma tutoria. E aí quando chegava na quarta-feira, os residentes contavam assim, não, hoje é dia de tutoria da vida. Porque eu falava para eles, não, vocês vão falar de artigo científico segunda e terça, que eram os caras mais feras ali que davam para eles esse conteúdo técnico, né? Vocês vão discutir artigo científico New England segunda e terça. Quarta-feira eu vou falar para vocês como é que é a vida do médico de verdade. O que vocês precisam fazer para ser médico de verdade. O que está acontecendo lá fora que vocês não sabem. Então eu já fazia isso, entendeu? Que ano que é esse? Isso aí eu tava no Sírio em 2012, 2013, 2014, essa época. E então... o que eu acho interessante é porque parece que a gente quer colocar o profissional em caixinhas, né? Sim. Então, tipo, o cara ele só precisa ser bom técnico, ele só precisa ser bom em empreendedorismo. E vocês que vêm assim de uma formação assim de universidade super bem recomendados, vocês conseguiram congregar essas coisas, né? Sim, então, quebrar um pouco esse mito, porque eu tô ali só estudando artigo, aprendendo, e na verdade vocês fazem isso, vocês também estão sempre ali. Sem dúvida. E também estão empreendendo, né? Tem um livro que é bem legal. Que Diz é aí logo pra o gente. Mito do Empreendedor, chama. O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor, que ele fala muito sobre como as pessoas, as pessoas que são muito boas tecnicamente, e isso em todas as áreas, não é só na medicina, não. Você pega, sei lá,
E aí ele dá o exemplo do cara que faz bolo e trabalha numa companhia que faz bolo em larga escala. O cara que é o melhor lá, ele vai olhar aquilo lá e vai falar, pô, um bolo custa X. No final das contas eu recebo 20, 10% de X aqui no final do mês, né? Será que eu não poderia começar a fazer o meu bolo e vender direto? Que é um pouco dessa ideia de bypassar o intermediário que eu comentei agora no começo do podcast. Parece muito intuitivo e óbvio que você vai ter que se conectar direto com o seu cliente final e, especialmente se você é bom, ele vai ver valor naquilo e vai te pagar. Só que quando você sai de uma estrutura que já está pronta, é quando você começa a perceber que realmente o buraco é mais embaixo. Então, nesse livro ele explora um pouco desse paradigma de ser muito bom tecnicamente e ser um bom gestor e saber empreender, que são coisas totalmente diferentes, mas que podem ser complementares. Não são excludentes, né? Sim. Não são excludentes, mas o médico ele sofre muito disso, porque e aí tem algo que é pior ainda o cenário do médico, porque o médico ele frequentemente ele é uma figura arrogante. E eu falo isso sem o menor pudor, porque a gente sabe que é. Especialmente, tá mudando, eu acho que a galera tá se tornando cada vez mais humilde, mas os nossos chefes, num cenário que a demanda era absurda e a oferta era pequena, eles nadavam de braçada atendendo mal os pacientes do ponto de vista de experiência do paciente, que é diferente de acertar o diagnóstico. E eles falavam pra gente o quê, né? Não falavam nada, essa é a Exato. verdade. Só falavam da parte de medicina e olhe lá, né? Pelo Mas, contrário, exato. quando você tá na residência e repara, pelo menos na minha época era assim, não sei como tá hoje. Talvez do Neto também é a mesma coisa. Se você demorava muito para atender um paciente na residência, você era o cientista, você era o loucão, você estava fazendo ciência lá no ambulatório. Não pode demorar muito para atender o paciente. O bonito era você tocar não pode rápido criar o negócio, vínculo, né? O bonito é tipo assim, cara, chegou 4 horas da tarde, tá todo mundo em casa no ambulatório, entendeu? Então, todas as habilidades as quais você era julgado na residência, que você era considerado um bom residente, elas são a antítese do que você precisa para construir um bom modelo de negócio no particular. Exatamente, é diametralmente oposto. Então, isso gera um sofrimento muito grande, porque o cara, ele constrói a habilidade dele como especialista num ambiente que promove o volume, num ambiente que promove a resolutibilidade acima de tudo. E isso não quer dizer que é uma habilidade ruim. É bom você ser prático e resolver as coisas rápido. Mas, como tudo na vida, tem uma curva ótima. Então não adianta você querer ser 100% espartano, que é tipo assim, pô, não vai ter nem cadeira para o paciente sentar, vou resolver a vida dele, não importa. Você não vai gerar percepção de valor, que é o que manda no mundo dos negócios hoje, especialmente dentro da esfera que a gente se encontra, que é a camada de serviços. A gente é um serviço no final das contas. Beleza, é um serviço que tem barreiras éticas e questões mais delicadas? Porque é saúde, mas não deixa de ser um serviço igual um barbeiro, igual uma mulher que faz unha, igual um borracheiro. A gente é contaminado, né, por aquela ideia de medicina sacerdócio e que é um pecado empreender, né? Eu acho que tem isso, que é o médico tem essa questão de ser sacerdócio, etc. Do médico que sempre, quando dava resultado, era o suficiente para conseguir prosperar. E sabe que eu acho que carrega um pouco, que também eu vejo que está mudando? A gente carrega muito, talvez dos pais, dos avós, dessa geração que está hoje, médica, que carrega muito a mentalidade CLT do passado, sabe? Do que aquele negócio, tipo, você precisa buscar faturamento, você precisa buscar salário, você precisa buscar segurança, você precisa buscar, né, benefícios, aposentadoria. É uma mentalidade totalmente CLT, entendeu? De entregar resultado, de execução. E o empreendedor a visão é completamente o contrário. É de risco, né? De risco, assume riscos, vê lucro, não vê faturamento, né? Tá focado no desempenho e não ficar executando, enxerga as coisas de cima. É uma visão muito diferente. Então, empreender também passa muito por essa questão de mentalidade. Desenvolver primeiro essa mentalidade de empreendedor. E o que eu vejo por essa faixa etária, eu vou colocar assim, dos 35, médicos dos 35 aos 50 anos de hoje, carregam uma mentalidade CLT do passado, que não veio deles. Muitas vezes veio dos pais deles, dos avós deles. Isso é uma mentalidade... Segurança, né? É uma mentalidade bem limitante. É uma falsa, né? Nossa, quando eu falei pro meu pai que ia largar antes de pedir demissão no Sírio, eu já pedi demissão no Sírio,
Ainda vejo meus pacientes internados lá, mas demitido CLT. Antes disso, eu pedi uma demissão do Einstein. Meu pai falou, você é um cara maluco. Meu pai falou, meu pai no telefone, você tá completamente maluco. Ele falou, quanto você ganha no Einstein? Eu falei, X, era um Vou bom te dinheiro. internar, né? Você tá maluco? O cara te dá convênio, seus filhos internam no Einstein, você tá ganhando tanto. Eu falei, pai, mas eu não quero, eu quero investir na Dermacore, eu quero minha liberdade, eu gosto. Se eu não jogar energia na Dermacore, não vai construir. E meu pai, excelente médico, maravilhoso, uma referência pra mim, mas tem a mentalidade do... Mas funcionou talvez para a época dele, né? Sim, eu acho que claro, isso cada um é no seu dinâmico, momento, né? é Esse dinâmico. processo é dinâmico. Se você pega um plantão, talvez na época dele, e compara o reajuste para hoje e pega a inflação, você vê que isso, o dinheiro hoje não em dia acompanhou. o dinheiro não acompanhou nada, né? Então a gente foi criado, todo mundo aqui, quando entrou na faculdade, com até uma premissa de que o médico era um status e um sinônimo de que você realmente ia viver bem e com dinheiro no bolso. Sim, Quantas faculdades de medicina tinha na época dele, né? exato. Eu mesmo parei de dar plantão geral em 2016. E na época o plantão que eu fazia pagava R$ 1.350, que na época era um bom valor. É o mesmo de hoje. É o mesmo de hoje, cara. Eu tava conversando esses dias com o pessoal, tem lugar pagando menos que isso, né? No bruto E ainda. nos melhores lugares. Nos melhores lugares. E eu falo, caramba, já se foram mais não, mas quase 10 anos aí e não houve nenhum reajuste. E ainda mais com essa entrada de inúmeros médicos que a gente viu, essa tendência da medicina. Então, Mas hoje em dia, tem sempre alguém que aceita esse valor. hoje em dia, então, a mentalidade não acompanhou a alteração do mercado. Sim. E aí que está o grande gargalo para quem realmente quer empreender. Ainda tem espaço. Ainda é fácil se diferenciar no mercado. Coisa que quem não pegar essa onda, mais para frente vai ser cada vez mais difícil você surfar ela. Então, qual que é a ideia de vocês hoje em dia, né, para mudança de mentalidade desse profissional de saúde que quer empreender? Como que funcionaria essa transição aí? Acordei hoje e quero empreender. O que eu faço? Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, cara, porque eu sempre empreendi olhando os buracos que tem no mercado, assim, tipo... E eu sempre consumo com a mentalidade de empreendedor. Ou seja, é até meio chato isso, porque você vai num restaurante e fica olhando, pô... Vê oportunidade em tudo, né? Vê oportunidade em tudo, assim. Eu sou assim também, cara. Eu vejo oportunidade. E... O bom é chato. Eu tô brincando. Tô brincando. Mas quem tem essa cabeça Mas pensa tá assim certo, mesmo. né? A gente cria isso daí, mas Tá certíssimo. tem que tomar um Tipo, a pouco de Mauri cuidado podia botar um porque microfone vermelho aqui. Botar mais... é um pouco complicado isso, porque você acaba ficando chato às vezes e tem que tomar um pouco de cuidado com isso também pra não se passar, né? Sim. Mas quando eu montei a Olimpo, eu percebi que existia uma lacuna no mercado, que era o atleta amador, que é a nossa persona, que é o cara classe A, 30, 45 anos, que trabalha no mundo corporativo e que carrega essa competitividade do DNA, no DNA dele. Ou seja, do mesmo jeito que o cara é competitivo para se tornar um C-level, para se tornar um grande executivo de uma companhia grande da Faria Lima, ele quer transparecer essa competitividade e esse senso de vencedor na vida pessoal dele, quer mostrar no Instagram que ele é capaz de fazer uma maratona, de classificar para Kona, de classificar para Boston, para correr, né, como se fosse o campeonato mundial das maratonas, que é lá em Boston, os 42 km. Então esse cara ele é extremamente competitivo e ele procura cada vez mais tanto performance quanto soluções para ultrapassar ou tentar tratar uma lesão que está impedindo ele de atingir o objetivo do ano dele na esfera esportiva competitiva. E aí, conversando, e aí eu acho que é o grande gap que tem entre o médico que executa, que empreende, que consegue ter sucesso, e o cara que tenta e não consegue. É ouvir o seu cliente, ouvir o paciente. Então, conversando com um dos meus clientes, quando eu atendia no meu chefe, antes de abrir o Olimpo, eu percebia que ele chegava com um problema e saía com 4. Ou seja, ele chegava com uma dor no joelho e ia... ou em mim, ou em outro médico tradicional, tinha que fazer ultrassom fora, tinha que fazer ressonância, procurar uma fisio fora, marcar o retorno. Então, são 4 problemas que estou entregando para o cara e, querendo ou não, a gente subestima o quanto que é chato na jornada de um paciente ter que fazer um monte de tarefas que a gente impõe para fechar o diagnóstico ou para fazer o tratamento. E, enfim, e aí eu percebi que demorava 30 dias pro cara voltar no retorno, com todas as tarefas que eu passei para ele. Muitas vezes ele não voltava. Se perdia pelo caminho, Ele né? se perdia pelo caminho, porque isso daí são matadores de conversão ao longo da jornada e matadores do sucesso dele. Aí eu comecei a mexer com ultrassom. Aí eu comecei a ver que a minha eficiência e a percepção de valor dos pacientes aumentou absurdamente quando eu adicionei o ultrassom como uma ferramenta no meu arsenal, tanto diagnóstico quanto terapêutico, porque eu faço infiltrações guiadas por ultrassom no contexto de lesões musculoesqueléticas.
E aí depois eu trouxe o físio, que foi quando eu fundei o Limpo. Então, fundamentalmente, o que eu criei não foi assim da minha cabeça. Falei, não, acho que isso vai dar dinheiro. E é o que o médico muitas vezes faz. Não só na medicina, mas fora. É quando o cara tem umas ideias ruins de comprar franquia de não sei o quê. É quando o cara tem umas ideias ruins de, sei lá, investir em gado e o cara não tem a menor noção de como funciona o mercado. Então o médico tem muita ideia ruim, mas algo que eu aprendi não existe ideia assim genial, revolucionária. Até existe, mas não vai sair da sua cabeça provavelmente, porque são raros na história da humanidade pessoas igual, sei lá, o Elon Musk, por exemplo. Mas fundamentalmente as ideias boas e o valor, ele surge quando a gente ouve o cliente e entende que existe um problema que é recorrente, crônico e sistemático no sistema. Então, eu vi que existia um problema que era recorrente, crônico e sistemático, que era o atleta amador, que ganha 30, 40 mil reais. Em São Paulo, ele não tem uma boa resolução, não tem um bom atendimento e não tem um local que ele poderia resolver tudo de uma vez só. Então, eu fundamentalmente vendo tempo, vendo expertise, know-how que você falou, né, que é algo que é um ativo de grande valor, e porque todo mundo lá trabalha com esporte, todos os profissionais são formados ou na USP ou na Unifesp em formações do esporte, tanto os físicos, quanto os nutricionistas, quanto os médicos. E, além disso, eu adicionei uma camada de experiência que é a cereja do bolo, que é o cara realmente ele se sente muito diferente quando ele vai na Olimpo, que é um ambiente que desconstrói a ideia de uma clínica tradicional, porque lá tem um ambiente que gera essa percepção de quero treinar, quero ficar bom, quero melhorar, e um certo dinamismo e uma integralidade entre as especialidades. Então a gente, além de abordar uma dor que era bem latente ali do público, que a gente teve a leitura conversando e atendendo bastante, entendendo quais eram as dificuldades, algo que demorava 40 dias para resolver, a gente resolve em um dia hoje. Porque em um dia, se ele quiser, ele passa comigo, faz ultrassom, faz diagnóstico, começa o tratamento com a físio e a minha própria secretária já agenda para ele o retorno, se precisar fazer uma avaliação biomecânica ele faz, se precisar fazer... Então a gente foi construindo nosso ecossistema com base nas necessidades e dores do público. Só que a maior parte dos médicos não quer ouvir os pacientes, eles só querem saber daquilo que é importante para eles na anamnese especificamente. Agora... Se o cara tá conseguindo fazer exame, se não tá, eles julgam que não é problema deles. Que acho que é o pior erro, né? Eu acho então, o direcionamento pode estar ali na sua cara, né? Na sua frente. É só você ter uma atenção. Não é que pode estar. Sempre está. Sempre está ali. Né? É só você ouvir e ter interesse genuíno e entender não só problemas da medicina, mas da jornada que o cara tem, vai ter problemas, entendeu? E a área da saúde ela é extremamente problemática no Brasil. Eu acho que eu consigo sintetizar bem, assim, organizar a ideia de que você fez uma pergunta muito inteligente ao médico. Eu quero empreender agora, e agora como é que eu faço, né? Eu acho que eu consigo organizar bem, meio que o Rubão falou, para quem tá ouvindo conseguir entender qual que é a sequência óbvia, né? Você vê que o Rubão, ele foi muito perspicaz em começar, se você reparar na fala dele, e se você botar no chat de GPT lá, interpreta essa mensagem do Rubão, qual foi o centro da conversa dele? Pode perceber, ele centrou no problema. Ele não criou a dor, né? Ele não criou o resultado, ele não criou a solução primeiro, que é uma coisa muito comum em quem quer empreender. A pessoa vai construir o produto, vai construir a solução, e não é o primeiro passo. O primeiro passo é você definir o problema que você vai resolver. E dali você vai extrair tudo que você fazer. Então, assim, qual é o problema que eu vou resolver? Ah, mas eu quero construir um podcast. Não, tudo bem, eu entendi. Você quer aparecer no podcast. Muito legal, mas que problema você está resolvendo com isso? Problema de quem? Então, esse problema você fala qual é o problema e para quem, né? O público-alvo que você vai atingir e qual a dor que você vai resolver. Isso é a primeira coisa que a pessoa que quer empreender, quer construir um produto, quer construir uma empresa, tem que pensar. Depois que ele vai construir o produto. Então, ele vê qual que é a dor que ele vai resolver, aí ele vai perguntar como que eu vou resolver esse problema. Então, o que eu vou resolver, como eu vou resolver, né? Quem vai me ajudar a resolver esse problema. E aí, depois que ele vai construir o produto ou a empresa, entendeu? E é um erro muito comum. O médico faz isso toda. O médico não sabe nada de empreendedorismo e vai direto na solução. Eu quero montar um podcast, eu quero abrir uma franquia de café. Cara, mas não é assim que se pensa, né? O empreendedor de verdade pensa no problema que ele vai resolver. E uma outra dica que cabe, né? E acho que conhecimento tem que ser dividido. Além de conseguir organizar isso na sua cabeça, essa sequência que eu falei, quais são os ambientes que você vai frequentar? Eu acho que o ambiente é uma coisa muito forte para você se desenvolver, crescer e de fato conseguir entrar nesse mundo e errar menos, sabe? Porque é muito difícil você ser excepcional.
Você não tem que buscar ser excepcional. O excepcional são exceções. Ele falou, o Elon Musk, assim, esquece o excepcional. A maioria dá certo na média. Na média dá certo. Agora, segue os caras que deram certo na média. Segue esse. Não queira seguir o cara que é excepcional. O cara é excepcional, o cara é excepcional, cara. O cara vê isso aqui e fala, não, a caneca não vai ser assim, a caneca vai ser assada, e o cara faz um negócio que, isso é o excepcional. Agora, a média que explodiu, você acha que o cara é excepcional, mas o cara não é. O cara é um cara médio. Só que ele faz a sequência que todo mundo faz. Geralmente, quando você quer copiar o excepcional, você paga de ridículo. Paga de ridículo. Sabe por quê? Vocês acompanham basquete ou não? Um pouco. Você acompanha? Um pouco. Acompanha não? Pouco. Você viu a cesta que o Stephen Curry fez no último lance ali decisivo contra a França, no final da Olimpíadas? Ele estava marcado por 2 caras, ele deu um step back, deu um passo para trás e arremessou tudo torto e a bola caiu. Qualquer ser humano no mundo seria tipo um péssima escolha de arremesso, esse tipo de arremesso que ele deu. Só que ele estava quente no jogo e tava tipo o Duran e o LeBron do outro lado livres, assim. E ele realmente tipo, mas ele é o melhor arremessador do mundo na história. Exato, só que assim, isso é uma coisa que para ele faz muito sentido, porque ele tem um conjunto de habilidades que ele construiu ao longo da carreira dele, que é um bom arremesso para ele. E as estatísticas vale mostram a pena que arriscar. é. Exatamente. Só que para a maior parte das pessoas não é. Então é a mesma coisa que você quiser copiar o Romário. O Romário não era um cara que treinava assim com super afinco é um e excepcional. Só que ele, cara, era um excepcional, era acima da curva. Então, a maior parte das vezes, a gente quer copiar a ideia dos outros e quer abrir o próximo Facebook, quer, sei lá, ser uma pessoa que realmente vai vir uma luz divina aqui. É um talento, você vai um ter um dom eureka ali, divino. você vai ser o Einstein. E aí, ó, isso eu aprendi lendo os livros do Daniel Kahneman, ele fala muito sobre isso. Os grandes campeões olímpicos, e aí eu tô falando assim, de pessoas que venceram e que não necessariamente são extremamente excepcionais, mas os grandes campeões olímpicos, eles são pessoas comuns que 80, 90% da vida delas é repetição. A repetição é você ter consistência, constância e fazer o que tem que ser feito com consistência e constância, e entre erros e acertos você vai ter ganhos marginais que vão compondo o seu crescimento. E aí tem uma tese de igual investimento, esses acertos, eles vão se compondo e ao longo dos anos eles vão formando uma curva de juros compostos. Ou seja, daqui a pouco você vai começar a ter um ponto de flexão, daqui 5, 10 anos, que quando você vê, você cresceu absurdamente, aí você vai explicar para a pessoa, mas o que você fez diferente para você construir esse império? Cara, não fiz nada. Eu só executei o que tinha que ser executado mais vezes. Mais tempo e mais vezes. Com mais tempo, com frequência, e me mantive em pé durante 5, 10 anos. E as pessoas, elas subestimam o que a gente pode fazer em 10 anos e superestimam o que a gente pode fazer em 1 ano. Ou seja, o cara em 1 ano, ele não dá certo, entre aspas, aí ele desiste. Aí ele volta a dar plantão. Muito em fácil, 5 e 10 anos, quem faz, e não precisa nem ser assim, cara, acima da média, não, e ainda mais numa indústria que tradicionalmente tem uma percepção de ruim, uma percepção de valor ruim pelos brasileiros. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A área da saúde ela é muito estigmatizada. Ninguém fala assim, tô feliz que eu vou no médico, vai ser uma puta experiência. Exceto algumas exceções, assim, né? Então, se você se destacar o mínimo ali, numa indústria que tem NPS de 35, 36, NPS, para quem não sabe, é Net Promoter Score, é quanto que você indicaria um serviço que você passou, e é extremamente baixo, 35. Se você se destacar mínimo, você já vai se descolar da grande massa, e é você sustentar aquilo durante 5, 10 anos, e é isso. Hoje, eu não completei nem 5 anos de Olímpio, vou completar agora em janeiro. E a gente já construiu um negócio super legal. O que vai vir do ano 6 para o ano 10, provavelmente vai ser mais do que o dobro que vem do ano 0 ao ano 5. Porque eu já construí uma base já, e já foi um processo legal. Já tá testado, né? Já tá testado. Agora, se eu fosse parar no 11º mês, lá em novembro de 2020, olhar para trás e falasse, putz, eu larguei isso. Eu ainda tava num negativo em relação a recuperar o investimento que eu fiz. Pandemia ainda, né? Na pandemia Você ainda. atravessou uma pandemia, né? Começou nela, né? Comecei, porque foi em janeiro de 2020. Então, assim, se eu fosse ser extremamente curto prazista na minha avaliação, eu ia falar, cara, vou voltar a plantão, porque isso aqui não dá dinheiro. Eu tava ganhando 30, 40 mil como médico do São Paulo CLT, como plantonista da Redditor e fazendo outras coisas, sem tantos compromissos e sem tantas obrigações. E agora eu tô ganhando menos da metade, mas eu não tava olhando pro curto prazo, você entende?
Eu tava olhando para hoje, para o que eu tô colhendo hoje e o que eu vou colher daqui 10 anos. E eu tava com 26 anos. Eu acho interessante. 25 anos, não, 27 é. E você tá assim, falando, a gente faz um corte transversal. Tem pra passar de qualquer jeito, irmão. A gente faz um corte transversal, então eu olho pra você e digo, pô, Rubão, olha, é um gênio. Não que você não seja, talvez, né? Não é isso a questão. Não, mas não é. Mas aí a gente coloca uma coisa, né? O cara é genial, o cara eu faço um corte, mas tem toda uma história prévia, né? E toda uma projeção futura pra onde você quer chegar, né? Então, empreender não é só eu chegar lá, como você disse, né? A gente não vai estar acertando 100% das vezes, mas é entender todo esse processo, né? É um processo. As pessoas olham, o que você falou é verdade, as pessoas olham e pode ter gente ouvindo e vai falar assim, mas os caras são os caras excepcionais, os caras construíram uma puta clínica, o cara é muito genial, empreendedor. Quem sou eu, né? Mas, cara, não é, quando você vai ver a história, as pessoas se repetem. Lê as biografias dos principais pessoas, as histórias se repetem, cara. As pessoas fazem o mais do mesmo mais vezes. Ele falou do esporte, uma comparação perfeita é o Cristiano Ronaldo e o Romário. Não quero ser o Romário, quero ser o Cristiano Ronaldo. Exatamente. É perfeito. Mas não tô falando que o cara não é bom, é muito bom, mas é outra história. A gente quer muito talento, né? E pouco suor, só talvez. Que assim, o Cristiano Ronaldo, ele tem provavelmente menos talento que o Romário, só que ele é muito mais rico que o Romário em todos os sentidos, eu diria. Sim. Até no sentido familiar, de construção do que ele, que ele construiu como família e de equity mesmo, de marca. A vida do cara, você olha a vida do cara. Ele tá pivotando agora. Não sei se vocês repararam. Sim, ele entrou no YouTube. Ele entrou no YouTube. Sim, então ele já sabe que ele vai pra milhões, né? A conta dele já, o canal dele. Ele sabe que ele vai aposentar, então ele já tá começando a jogar o jogo do YouTube. Então, cara, é um cara muito bom porque ele tem consistência naquilo que ele faz e com certeza, assim, a gente provavelmente é um pouco acima da média do que... Não, é acima da média, com certeza. O conjunto das pessoas que tentam empreender. Isso aí, sem dúvida. Mas, você pega uma pessoa... Eu acho que sim. Momento verdade mas, assim, aqui. Você pega uma pessoa... seu grupo de faculdade, cara. A gente, mas eu já a gente vi que é novo, assim, você talvez já pegou um patamar de ser um pouco mais... Vocês dois são mais formados. Eu sou mais velho aqui. Não, vocês estão nos 40 e o Rubão no meio dos 30, mas se pega a gente que nos formou há tanto tempo e pega a nossa turma, assim... Você vê que em relação à mentalidade mesmo, é muito diferente. Ali se destacou 2, 3, tem galera que ainda tá aquela mentalidade retrógrada, que às vezes você tenta conversar, vira piada. Sim. Então, é acima da média, isso daí é com certeza, sim, né? Beleza. Mas tem gente que não é acima da média que prospera também, empreendendo, entendeu? Porque às vezes o cara, ele não tem uma capacidade de abstração e de avaliar horizontes de tempo e conseguir entender, tipo, além do pensamento primário. O pensamento primário é, se eu matar as capivaras, não vai acontecer nada. Aí o pensamento secundário é, não, mas espera aí, se eu desequilibrar esse ecossistema, as capivaras aqui, se elas morrerem, vai morrer também quem come as capivaras. É o leão, e aí o cara começa a pensar... sei lá. Mas assim, o cara começa a pensar nos desdobramentos do efeito de uma ação única. E isso que tem uma teoria que chama estratos cognitivos. Então, quanto mais longe a pessoa consegue observar, maior o extrato cognitivo dela. Mesmo as pessoas com baixo extrato cognitivo, tem muitos exemplos de grandes empreendedores que chegaram lá. Tem um cara famoso, que é o Decor Colors. Esse cara, se for ver, ele faz o pitch dele no Shark Tank e ele é bastante simples, humilde, ele tem dificuldade inclusive de passar a proposta de valor com clareza para os caras. O culinário investiu, não foi? Só que o cara tá gigantesco, irmão, porque o cara executa, o cara acredita, o cara vai... E tem um pouco de fé também para fazer essa parada, porque se não tiver fé, não vai, entendeu? Sim. Você tem que acreditar e de certa forma falar, vai dar certo e acabou. Mas não o cara tem plano B. O cara tinha uma solução para um problema que ninguém tinha, então um bom produto e uma visão. Aí tanto que o Polinário comprou isso daí, aí multiplicou explodiu, tá gigante. Só que o que eu falo é isso. Você não precisa se limitar e falar, eu não sou tão inteligente quanto o Gui, eu não sou tão inteligente quanto o Jorge, então eu não vou fazer. Pelo contrário, tem muita gente que faz e que surfa uma onda gigantesca porque o mercado ainda ele não está saturado. A medicina ela está saturada de mais do mesmo. De tipo, você querer dar um Ctrl-C, Ctrl-V do que você faz no convênio e cobrar. Aí beleza, você vai brigar por preço. Você vai ter que cobrar 300 pila ali, 400 pila. E que vai perder, né? E vai perder. Então, e assim... Agora, de soluções inovadoras, de coisas novas, de coisas que transformam de fato a vida das pessoas, tem muito espaço. Cara, muito espaço. O sucesso, ele tem um padrão, entendeu?
E você convivendo com as pessoas, você vê o que vocês falam aí. Tem pessoas que são medianas do ponto de vista cognitivo, né? De brilhantismo. E atingem sucessos absolutos, absurdos, que é tempo, dinheiro. E você vai lá, tem um padrão. Lê biografias, tudo tem o mesmo padrão. E parafraseando o Joel, né? Que ele fala muito, o esforço vence o talento, melhor, né? Vence o talento. Então, É. se você pega um cara que é talentoso, que não se esforça, se pegar o cara esforçado Sim. e não tem tanto talento assim, ele vai superar. Exatamente. Aí o cara que tem o talento e o esforço, esse cara é excepcional. Só que sabe o Esse que eu é o- acho? Além da repetição, do esforço, do ambiente, tem uma outra coisa que eu falei, resolver problemas, tudo aquilo que eu falei, tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena, que o Rubão também falou um pouco aqui. Ele falou em fé, eu acrescentaria a fé, a palavra propósito. Cara, você colocar à frente de um projeto que você vai empreender um propósito genuíno, de fato, de verdade, a sua chance de prosperar, isso dar certo é maior. Porque se você focar no dinheiro, o dinheiro é um propósito fraco, cara. O dinheiro não se sustenta. Primeira vez que ele faltar, você já para, né? Exato, o dinheiro é propósito fraco, ele não se sustenta. Ter um propósito de fato, ele é a solução de quando você enfrenta uma barreira, uma dificuldade, um dinheiro faltou, ou um cliente reclamou, ou uma coisa deu muito errado, você volta para esse propósito. E lá você encontra as respostas, entendeu? Eu tô aqui para isso. De fato, eu tô fazendo tudo isso, sofrendo tudo isso, porque empreender tem um desconforto por isso. Entendeu? Então, eu acho que colocar propósito à frente é valioso. Com certeza, com certeza. E tem algo que eu aprendi, assim, ao longo dos anos empreendendo, que é gostar de pessoas também. Também. Isso é bem poderoso, cara, para você conseguir construir empresa. Porque você parte do princípio que para você ter um negócio que resolve um problema, beleza, a gente falou muito de enxergar lacunas no mercado e resolver problemas. Mas depois que você descobriu isso, que é o MVP, que é tipo, beleza, eu validei o meu mínimo produto viável, agora eu vou escalar isso para, não para 10, para 100 mil pessoas, para mais gente. Você precisa entender que você vai precisar de pessoas, ter processos bem estruturados e depois você ter alguma camada de tecnologia para você amplificar ainda mais a ação do que você construiu. Só que tudo começa com pessoas. Não adianta você ter um baita processo e ter uma estrutura legal de tecnologia se você não tem pessoas que estão engajadas e compradas nessa ideia, que entra um pouco com essa ideia de você saber vender o propósito. Então eu costumo dizer, o cara que é bom, para de montar um consultório bem sucedido e escalar isso, pode montar um produto digital, pode montar o que for, uma padaria, o que for, refinaria de petróleo. Você vai precisar de pessoas boas e pessoas compradas na sua ideia, no que você pretende gerar de efeito de transformação na vida das pessoas que vão se beneficiar do seu serviço. Então você estruturar isso e ter essa visão, ter essa clareza de que, eu vou transformar a vida de N pessoas através dessa solução, se está comprado a minha ideia ou não, e você cultivar essas pessoas. Então, conforme eu vou saindo um pouco da assistência, que é o que o movimento está fazendo na Olimpo, diminuindo um pouco atendimentos, adicionando outras camadas de pessoas, eu fico cada vez mais focado em prospectar boas pessoas através de reuniões, de me conectar com gente boa para trabalhar comigo, para manter o ecossistema gerando alto valor e para cuidar das pessoas que são a minha liderança intermediária. Só que tem médico que não gosta de pessoas. É meio bizarro falar isso, mas tem gente que não gosta, Sim. cara. Tem gente que não gosta, que não tem essa habilidade de... E é desgastante, de certa forma, mas se você não gosta de ver que você está conseguindo tirar uma pessoa... Ajudar, né? Uma secretária lá que... Minha primeira secretária ganhava 2.000. Hoje ela ganha 5, 6. Ela tá 3 vezes maior do que ela tava há um tempo atrás. E é só pra gente pensar na gente. Se alguém ajudar a gente a sair dos 30 e ir pro 100, a gente vai ser eternamente grato a essa pessoa. E a gente esquece Motivação, disso. né? O quão poderoso é isso e o quão isso tem que ser um alimento pra gente continuar empreendendo. É que não é só pra mim, né? Tem que ser pra todo o Porque vai ecossistema. ter uma hora né? que as coisas vão ficar pesadas, você vai se questionar, você vai falar, mas por que eu tô fazendo isso mesmo? E aí, se você não tivesse esses pontos de ancoragem emocional, de entender que você está transformando a vida de pessoas que estão com você, que estão comprando no seu barco, e que tem uma responsabilidade muito grande envolvida nisso, você dá uma tiltada e você vai querer, jogar tudo por água abaixo e falar, vou ficar sozinho, foda-se. Deixa a gente falar, não para, né? Mas sabe como constrói uma empresa? Eu ensino isso para os mentorados, assim, uma empresa, um infoproduto, um programa, como você estrutura mentalmente isso também?
Você tem que pensar de baixo para cima. A camada mais básica, assim, é o operacional, que é o que o Rubão está falando. Que é aquela pessoa que está em contato direto com o paciente, com o cliente. Primeiro você tem que olhar o negócio de baixo para cima. Essa camada é a mais importante. É o primeiro contato do paciente, é o operacional. Seja o médico atendendo, a secretária que vai atender o WhatsApp, ou se for um outro tipo de produto. Primeira base, operacional. O olhar do dono, o olhar do CEO tem que estar ali, muito focado. Que é o contato direto com o cliente. Antigamente as empresas eram vistas de cima para baixo, né? Presidente, vice-presidente, diretoria, funcionários. Não, você tem que olhar de baixo para cima. Essa camada operacional é a mais importante, ela está de frente para o cliente. Acima do operacional você tem uma camada de trabalhos de gerência, que é importante na organização da estrutura. Acima dela você tem a camada de estratégia. E o médico no consultório ele tem que se colocar nessa camada de estratégia e muitas vezes no operacional. Ele fica nesses dois pontos, né? Estratégico e operacional. Às vezes ele é estratégico, gerente e operacional por um tempo, né? Então, mas ele tem que saber que ele tem esses dois papéis. Porque a hora que ele está lá ele tem que ter o tempo de estrategista, assim como ele tem que ter o tempo de operacional. E o médico já, de cara, não dedica tempo para essa camada de estratégia e não entende porque o negócio não prospera. É um negócio que só tem operacional. E acima da estratégia está um pouco do que a gente já falou aqui. E tem coisas que estão acima. Acima da estratégia está a cultura. A cultura determina essa estratégia, né? E essa que a gente falou, né, de propósito, etc. E muito disso vem dos valores pessoais dos sócios. Então, uma camada, uma pirâmide de uma empresa, de uma operação, é assim que se vê. Você tem os valores dos sócios que criam uma cultura que está acima de tudo, porque sem cultura as coisas não prosperam. Aí você tem ali abaixo uma camada de estratégia e você tem que se posicionar, você tem que olhar o seu negócio por cima. Também falo direto essa frase na mentoria, tem mentorado ouvindo, já ouviu. Eu falo assim, eu comparo muito o filme de guerra, eu gostava de filme de guerra. O soldado que está na guerra, ele está lá, ele come, dorme e mata. Ele come, dorme e mata. Ele não sabe nem para onde ele está indo. Ele vai e mata o da frente, vai para lá, mata o de cá e tá aí. Você pode ver que no filme de guerra sempre tem uma cabaninha que tá longe de onde o bicho tá pegando e tem lá os caras com os símbolos aqui colados que estão estudando o que tá acontecendo. Com o mapa na mesa. Com o mapa na mesa. Essa cena clássica, né? Aqueles caras estão na estratégia. Agora, você imagina um soldado sem o cara da estratégia. Se sua clínica só tem operacional, só tem soldado, você tá andando para qualquer lado. Então, você tem que ter esse espaço, né, de estratégia. Eu acho que essa é a comparação. Se você tem estratégia, também você não ganha guerra. Se você só tem estratégia, também não ganha guerra. Não executa. Então, a empresa é constituída de tudo isso. E não esquecer de botar o propósito, a cultura, os valores, né? Muito bom, hein, cara? Gostou dessa da guerra? Você é um cara bom, hein? Pô, parabéns. Metáfora boa, hein? Essa é boa da guerra. É sensacional. E como você... Tem até um filme, uma vez eu tava assistindo um filme no avião, que era um filme da Segunda Guerra, e aí os soldados estão lá lutando, invadindo o Japão, os americanos, e é uma frase bem clássica disso que eu acabei de falar. Um olha pro outro e fala assim, fiquei sabendo que explodiu uma bomba em algum lugar aí, olha isso. Os caras estavam à beira de acabar a guerra, tinha acabado de uma bomba atômica, sei lá, a poucos quilômetros onde eles estavam, e os caras nem sabem o que tá acontecendo. Coisas com proporções. Tava chegando assim, soldado novo, indo os machucados, voltando os novos na ilha ali, e um fala pro outro. Nem sei se o diretor pensou nisso, mas ele fala pro outro, ele fala essa frase, fiquei sabendo que explodiu uma bomba aí. Me falaram, não sei se é verdade, o que vai acontecer, mas explodiu uma bomba, parece que tudo vai mudar. Sei, o cara não tá nem sabendo o que tá acontecendo, velho. E o médico muitas vezes é esse soldado aí, ó. Não sabe nem o que tá acontecendo. Esse negócio. Animal. E vocês falaram um pouquinho sobre questão dos mentorados de vocês. Quero que vocês falem um pouquinho pra galera que tá assistindo como que funciona realmente o produto de vocês, né? Como que é a mentoria. Porque você muitas vezes falou, muitas vezes eu passo meu cliente pro Carlos e vice-versa. Sim. Porque vocês atuam em nichos diferentes, momentos diferentes ali do profissional da saúde. Quero que vocês expliquem um pouquinho como que é a atuação de vocês dentro das mentorias. Tá, eu vou falar um pouco da Empreendedoc. A Empreendedoc ela tem várias soluções para médicos. Dentro dessas soluções tem as mentorias, mas tem palestra, tem livro, tem curso, tem comunidade, que eu dou uma entrega bem grande também. Mas nas mentorias em si, ela é uma mentoria semestral hoje em dia, ela é contínua, ela não é começo, meio e fim, então você pode entrar a qualquer momento e fazer parte, que você não perdeu o que passou. Ela é uma mentoria primariamente online, mas a gente tem evento presencial. E a entrega, ela é muito focada, uma coisa que eu trabalho muito, primeira coisa, é mudar a mentalidade do médico, transformar o médico num empreendedor de verdade. Então, eu falo muito desse tipo de coisa que eu falei agora aqui, cultura, liderança, comunicação, vendas, porque eu acredito que o cara para se tornar um empreendedor, dono do seu negócio, ele tem que ser essa pessoa primeiro. E também
passa por todos os pilares da gestão de uma clínica, né? A gente estuda todos os pilares do marketing, a gestão tributária, financeira, a jornada interna do paciente, construção de programas de tratamento, às vezes estimula também a construção de produto digital. Então, assim, tem essa questão de gestão, mas também tem essa questão de mentalidade. O diferencial, que até ouvi de um amigo uma vez, me contou qual era o meu diferencial, eu fiz essa pergunta para ele, e ele me falou qual era o meu diferencial. Acho que o diferencial é a disponibilidade. Eu dou muita disponibilidade. E também, como eu já passei, como eu aprendi errando ali, sabe? Errando e acertando. Eu até fiz um MBA e tal, mas assim, não foi dali que eu aprendi. Eu consigo entender bem o modelo de negócio de todo mundo. Então eu vou lá na Alp, sento com você bem, sentou aquele dia, eu consigo entender muito bem o que está rolando ali. Mas eu vou no médico que está tendo convênio, eu também sei que quer sair do convênio, eu sei o que está rolando na cabeça dele, o que ele precisa. E o cara que está no particular grande. Então, assim, eu consigo entender bem as camadas de negócio, então eu individualizo bem. Então acho que é o grande diferencial. Esse é o Empreendedor aqui hoje. Boa, massa. Com relação a mentorias, né, que você falou, hoje eu não dou mais mentorias especificamente, porque a gente vendeu o produto meu que a gente construiu de mentorias com o Vitor, que era meu sócio, né, no MCP, meu consultório particular, para uma empresa grande listada na Bolsa de Nova York, na Nasdaq. E aí a gente teve um período de transição. Então a gente entregou o bastão, aí meu sócio vai continuar até o ano que vem, mas a empresa deve tocar sozinha o produto. E era um pouco parecida com essa ideia que o Netão trouxe sobre gerar essa percepção de como desfazer esse nó que o cara se encontra hoje, que é basicamente transição de convênio, transição de SUS e se posicionar no particular. Talvez a gente tivesse um pouco mais de pontos de contato individuais, porque o nosso diferencial até então era ter um contato de 5 mentorias ao longo do ano dentro do programa de acompanhamento para transmitir um pouco do conhecimento empírico do mentor. Então a gente conseguiu escalar um modelo que tinha vários mentores lá e continua assim até hoje, pelo menos até a última vez que eu ouvi. Aí hoje eu não estou mais nessa frente de mentorias, a gente está numa seara de serviço muito mais consultivo, que aí significa o quê? Eu parto do pressuposto que eu já tenho um conhecimento prévio através de uma análise de números, de dados dos meus clientes bastante alto. E aí é bem diferente de uma mentoria que é um conhecimento mais empírico, que você transmite a partir dessa experiência, ouvindo pela primeira vez ali quando você entra na reunião uma pessoa. Então a gente faz uma análise profunda e a gente é focado especialmente para quem já tem um nível de amadurecimento de consultório ou de produto digital bastante elevado. Então é uma pessoa que já cresceu e que ela está com outros problemas agora. Que ela já passou da fase que o Carlos está ajudando ali os clientes dele e que o MCP também tinha uma proposta de valor mais ou menos nessa seara. E agora essa pessoa ela tem problemas de, beleza, minha agenda está cheia, o que eu posso fazer para continuar crescendo? Vou vender mais horas? Talvez não caiba mais horas para você vendendo, você tem que construir um time. Eu tenho uma influência dentro da minha área como médico do sono, por exemplo. E eu sei que tem gente que vem atrás de mim e me procura para entender melhor como eu posso me posicionar. Então, vamos construir uma mentoria para quem quer trabalhar com sono? Pode ser, vamos tentar fazer um benchmark, estudar o mercado, ver se alguém já está posicionado nisso e ver quais são os upsides da gente gastar tempo e energia e fazer um estudo de viabilidade disso. E aí o que eu vi eu me juntei com um engenheiro, que é meu sócio, que é o Felipe Manzano. Inclusive eu sugiro que vocês tragam ele aqui para falar, porque ele é um cara muito bom. Mas todas as indústrias de serviços, elas contratam consultorias realmente para ter essa camada de um outsider vendo o seu negócio, que é algo bastante importante, e também para você profissionalizar algumas etapas e processos, para você ter mais eficiência operacional e explorar os horizontes de inovação, que é, beleza, qual que é o próximo passo aqui para você construir valor incremental para o seu cliente, que é um pouco a tese da Amazon, por exemplo. A Amazon começou fazendo uma coisa, hoje ela tem braços de várias coisas que ela faz, mas o que ela mais ganha hoje é com a AWS, por exemplo, que surgiu a gente está no e-commerce, a gente vendia livro, começamos a vender todos os produtos. A gente viu que, beleza, dá para colocar um link de afiliado e colocar pessoas para vender através das nossas hospedagens, só que essas pessoas, na Black Friday, em novembro, o site delas cai, porque elas não têm backup de nuvem para manter um site com 1 milhão de acessos, por exemplo. E eles tinham ocioso, começaram a vender o espaço que eles tinham. Então, hoje, o core business da Amazon é a AWS, e não mais o que eles faziam previamente. Mas eles não deixam de fazer o que eles fazem, porque eles entendem que, para existir a AWS, eles precisam executar muito bem o que eles fazem numa camada anterior.
E eu percebo muito isso hoje na Olimpo. A Olimpo talvez não é algo que me traga, que até hoje me trazeu mais grana na pessoa física diretamente do que os outros business. Mas eu sei que é o business principal. Eu não posso parar de fazer aquilo, porque sem aquilo eu não vou ter a demanda do resto. É o que o Carlos falou, é a prova social, né? De você- tudo Não que só você faz e... Não só prova social, mas também as ideias surgem a partir de eu estar lá sentado e atendendo pacientes, conversando com clientes Sentindo na pele. e sentindo na pele a dinâmica do ecossistema. Então hoje a gente está num nível mais elevado de trazer soluções de consultoria para clientes que realmente querem escalar o negócio, profissionalizar a sua empresa, e a nossa proposta é justamente tornar o médico um empresário de verdade, é isso que a gente fala. Que é não depender tanto da execução dele para ele ter a receita. Porque tem muito médico que fatura muito bem, fatura, sei lá, 100, 200 mil reais. Só que às vezes se ele pega uma gripe, um resfriado, um Covid, ele perde 50, 70, entendeu? E é ruim, isso não é uma empresa de fato. E é o que você tem construído dentro do seu ecossistema, né? Por isso que você se tornou sócio na Alpes também, né? Porque Exato. pega também a parcela dessa dor desse teu público que você acaba... Exatamente, porque tem muita gente que começa a atender, beleza, agora eu preciso sair de um coworking que gera menos performance para mim. Para ir para o coworking que vai gerar mais performance, que tem uma proposta mais premium, que tem uma secretária. Então, tudo isso faz bastante sentido para o meu portfólio de clientes. Eu acho que a grande questão desse episódio aqui foi sensacional. Eu falo que para mim tá super impactando, né? Boa. É entender que o empreendedor não precisa ser um sonho inatingível, nem um pesadelo, né? Sim, então, ó, tô fazendo trocadilho aí para a área do Mandou sono. bem no trocadilho. Vamos falar de sono um pouco. Primeiro falando de sono. E aí, a gente tem uma perguntinha secreta sempre no final, vou deixar com o Gui, mas eu queria, porque assim como eu tô super curtindo esse papo aqui, quem for ouvir e quer conhecer mais o trabalho de vocês, onde que eles podem encontrar melhor isso, né? Se é alguma rede social, algum site, um contato, só para o pessoal buscar, porque realmente eu acho que isso muda a vida. Sim. Boa. Quer falar? É um podcast para, às vezes, a pessoa vai ter que reouvir. Exato, eu ouvi 3 vezes, eu vou mandar para um monte de gente isso aqui. Eu não entendi a pergunta, peraí, repete. Não, se Canal de contato. um canal de contato que alguém possa querer, Como é que olha, te super acha? Como é que te super acha? curtir. Mas não é uma pergunta secreta isso. Não, Não, a pergunta vai ser final. o Gui vai tá só fazer. preparando a Antes câmera. disso, eu só- agora que eu só- falou pergunta não, a secreta, pergunta pô. secreta o Gui vai fazer, eu deixo Ele aí tava na na mão cabeça dele. e não ouviu mesmo. Tava pensando em qual que seria a Qual que pergunta. seria? Bom, antes de ouvir a pergunta secreta e passar o meu arroba, Sim. os meus contatos, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas não precisam responder, que é para vocês pensarem em casa. O mercado do sono, eu acho que é um baita mercado, gigantesco, enorme e ainda pouco explorado, né? Como que vocês estão pensando em se posicionar nesse mercado? Porque está dentro de uma esfera maior que é o wellness. E tem um estudo da McKinsey que mostra que o wellness é um mercado de $1 trilhão no mundo e que está crescendo 10, 15% ao ano até 2030. E as pessoas, elas, de certa forma, para ter performance na vida, no esporte, em qualquer ótica que você olhar, esse tema de performance, as pessoas precisam dormir bem, né? Sim. E tá cada vez mais indo pro lado contrário, de dormir pior, de ter mais, enfim, por questões psicológicas, questões Sociais, estruturais, por N motivos ali, sobrepeso. E aí, como que vocês estão explorando e vendo esse mercado? É algo que eu tenho curiosidade para ouvir depois de vocês. Para quem pretende me acompanhar, @dr.rubenchaves, que é meu Instagram pessoal, que eu compartilho bastante insights ali de empreendedorismo e da minha rotina na clínica. E das outras empresas também, tem o curso de ultrassom, né? Ultrassonografia no esporte, Alpes e outras coisinhas. E o @ do Exponencial é @exponencial.med, para quem tiver interesse em aprender mais sobre empreendedorismo na área da saúde, se tornar um empresário de verdade e muitas vezes ter um plano de acompanhamento mais personalizado numa consultoria. Fechou? Fechou. Deixa eu seguir aqui, peraí. Bom, pessoal, primeiro eu quero dar parabéns pelo projeto de vocês. Como o Ruben disse, vocês estão trabalhando um grande problema. Do empreendedor, com certeza, também um grande problema. Então, vocês acharam um problema para ser resolvido. Eu também tenho curiosidade de saber quais são os comos, porque o como é a camada de baixo, depois de saber qual que é o público e o problema. E vocês têm muita autoridade para falar. Eu já falei isso pro Gui, no particular. Eu já pela construção que ele fez da autoridade dele, hoje eu indico pacientes para ele, já indiquei alguns. E eu vejo isso de uma forma maravilhosa, faz muito bem. Para mim tá bem claro. Isso na sua rede social, parabéns.
O meu contato é drcarlosneto.oficial. Lá que eu alimento também tudo sobre gestão e empreendedorismo. Lá que eu coloco todas as questões da Empreendedoc. Anuncio os cursos, as mentorias. Tem o canal no YouTube também. Está sendo construído, que é Dr. Carlos Neto Oficial. Que é Empreendedoc também você consegue achar no Spotify. Acho que é isso. Sou bem, como disse, bem acessível. Então, se mandar um direct lá, eu te coloco na comunidade que o Gui tá, e na comunidade eu alimento bastante também. Sensacional. Preparados aí para pergunta surpresa? Ixi. Bom que tá em dupla, Não, mas não é prova, a gente pode, né? Não é prova, pode né? fazer um... Não pode. Não pode colar, hein? Não, Cada um é tem que que- é falar o aquela- seu, hein? GPT, né? É Fazer aquela um mensagem código de final discussão pro público, né? Aquela mensagem que ele não pode dormir sem essa. Então, assim, se eu tivesse que deixar uma mensagem de impacto pra alguém que ele não pode realmente dormir sem essa e vai ficar gravado na cabeça dele pra sempre, qual que seria essa mensagem? Cara, se tem alguma coisa nascendo dentro de você e você sabe que empreender tá nascendo de você, tá forte, tá te incomodando demais, vai. Mas coloca antes de tudo um propósito. Foi o que eu tinha dito aqui no meio do podcast. Coloca o propósito primeiro. Esquece o tempo e o dinheiro. Ele vai vir. Começa a acontecer naturalmente, cara. É incrível. Parece que é um passe de mágica, as coisas começam a acontecer. E eu posso dizer que tô surfando essa onda agora. Mas porque eu sei porque tá acontecendo, porque eu coloquei um propósito. E eu sempre volto pro meu propósito. Então acho que não durma sem essa. Perfeito. Boa. Jogão? Eu acredito que talvez a mensagem seja autêntico. Eu acho que é isso. Porque você querer copiar o modelo dos outros e se colocar em caixinhas que não te pertencem gera muito sofrimento, gera frustração. Mesmo se você ganhar dinheiro assim, não vai ser uma coisa sustentável. Então, se você pensa em empreender e querer se destacar no seu mercado, no seu nicho, seja você mesmo. E aprenda a explorar as fortalezas que o seu intelecto, que o seu conjunto de habilidades te permite explorar. E não procurar modelar. Modelar até tudo bem, você pode se inspirar em pessoas e modelar os outros, mas não querer copiar, Ctrl-C, Ctrl-V os outros. Eu acho que isso é algo que eu aprendi, que tem muita gente que às vezes dá um Ctrl-C, Ctrl-V, Sim. quer copiar o outro Fica fake, e né? fica fake, não fica legal. E até complementando o que vocês dois falaram, né? Muitas vezes a pessoa tem essa questão e não consegue sair sozinho. Então, se você tem essa questão e não consegue lidar com isso sozinho, procura pessoas que possam ajudar vocês, Sim. que é o caso aí do Neto, do Carlos e do Melhor Rubão aprender também. com o erro dos outros do que com o seu. Isso aí eu aprendi também, Isso é importante. Encurta Essa caminho, frase né? aí já muda muita coisa, né? Encurta caminho. Rubem Neto, sensacional. Muito Obrigado bacana aí mesmo. pela participação, Foi generosidade. diferente hoje, hein, Jorge? Foi tocante, Foi né? tocante, foi... E aí você aí que está acompanhando a gente, aproveita, já segue o nosso Instagram, @durmacomessa_podcast, também canal no YouTube, e compartilha esse episódio, porque vai mudar a vida das pessoas. E aproveite aí, continua com a gente, porque vem episódio super legal nas nossas próximas temporadas aí do Durma Com Essa, né, Gui? É isso aí, gente. Grande abraço a todos. Obrigado, Obrigado, pessoal. bom sono. Valeu, pessoal.